Quando você anda no automático, você não consegue entender o porquê que as coisas acontecem exatamente como estão acontecendo. Você acha que é o acaso, que é karma, que é a espiritualidade, mas a única coisa que está acontecendo é que você não se conhece. Você acredita em muitas coisas, joga em todos os pontos, mas o ponto mais importante, que é você olhar para você e entender qual é a sua verdadeira intenção por você fazer e não ter resultado, ou por você querer algo e esse algo não vem para você, só está te protegendo. Ou seja, o seu inconsciente que governa a sua vida, que está aí para manter você vivo, respeitar os seus limites, o que você pode e não pode fazer, você não observou isso, porque em muitos pontos da sua vida você aprendeu. Nós fomos ensinados a agradar, a aceitar, a abandonar os nossos sonhos, a ser para o outro aquilo que nós não conseguimos nem ser por nós mesmos. Então, quando você começa a observar o seu padrão comportamental, querendo identificar o que exatamente faz você no momento de problemas, de conquista, você vai conseguir identificar o que de fato está dentro de você. E só assim você vai conseguir sair desse lugar, poder aproveitar ou conquistar aquilo que você quer. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que se autorizam a ter muito dinheiro, se autoriza a viajar. Só que se você observar, a pessoa não consegue desfrutar. Desfrutar porque ela carrega uma culpa que ela deveria ter que carregar alguém. Ela não se sente apta a viver a própria vida ou com a sua própria família porque existe pessoas onde que ela foi ensinada que ela deveria ajudar. Ou ela acabou tendo uma decisão onde que ela gostaria que todos ao seu redor viessem com ela. Vou colocar aqui familiares, os familiares dela ou dele estivessem junto. Então, quando você está dentro desse lugar, você não desfruta. O lugar pode ser maravilhoso e você sempre vai colocar defeitos. Tudo pode ter saído perfeitamente do jeito que você gostaria, mas você sempre vai ficar com um ar de insatisfação, de que não foi aquilo que você de fato queria ou sentiu ou desejou. Então, quando você está numa outra dificuldade onde que você não consegue aumentar o seu salário, não consegue aumentar os seus ganhos, você sempre está num ganho. Você já parou para analisar que você ganha exatamente a mesma coisa já há um bom tempo? Você não consegue dar um salto significativo? E aí, quando você acaba ganhando um valor extra, esse valor escorre pelos seus dedos porque aconteceu, ou o carro quebrou, ou alguém ficou doente, e exatamente o valor que você recebeu extra acabou indo para suprir a necessidade desses remédios, desse carro, ou porque alguém passou por algum problema e você se colocou à disposição em ajudar. Por quê? Existe um padrão comportamental onde você acredita que você não pode ter esse dinheiro porque você se afasta de alguém, ou você está punindo alguém, ou você está aproximando alguém de você, ou você está poupando alguém. Então, quando nós olhamos para esse quadrante, a gente começa a observar o que de fato eu estou fazendo, o que de fato está impedindo de ter aquilo que eu gostaria. Então, convido você a parar, a olhar um momento, qual é o seu comportamento e analisar a sua história. Toda vez que eu ganho um dinheiro extra, o que acontece? E você observar todos os acontecimentos que fizeram você a perder esse dinheiro. Ou todas as vezes que você viajou, que você conquistou, como que você exatamente se sentia. E veja quais são as pessoas que estão envolvidas dentro desse quadrante. Porque enquanto você acreditar que você precisa salvar alguém, enquanto você acreditar que você não pode ser feliz porque as pessoas ao seu redor não estão tão felizes quanto você, você sempre vai ter um limite para você ir. Você vai chegar só até ali e nada mais disso. Então, quando você faz essa investigação, você começa a desconstruir aquilo que precisa. Se for um medo, você precisa analisar exatamente que medo é esse que eu sinto e o porquê que eu sinto. Quando você identifica quando foi que você aprendeu a sentir medo por fazer uma determinada coisa, com quem você aprendeu, você vai conseguir entender o nível de laço que existe entre você e as pessoas e a sua autorização interna que você tem. Porque você só não foi mais longe porque você não está se autorizando a ir, a ter, a ser, a viver
Então observa se você está dentro desse quadrante, se você está se punindo, se você está punindo alguém, se você está querendo afastar alguém ou se afastar de alguém, se você está querendo estar próximo, porque muitas vezes o problema de você não ter dinheiro te aproxima de alguém, que você vê que quando você tiver dinheiro, vai fazer com que essa pessoa se afaste de você por causa dos conhecimentos que elas têm, das crenças que elas carregam. E quando você gostaria de ganhar mais, você vê que você não vai ser mais vista igual como você é. Você está querendo manter um padrão do que os outros idealizam sobre você. O jeito que os outros aprendeu a acreditar que como você era. Só que você está querendo ir mais. Só que existe esse medo de desagradar alguém. Porque você vai estar mudando, sendo uma outra pessoa. Isso não é ruim. Se você analisar, contextuar tudo, são só crenças, são só limites que nós aprendemos dentro da família, dentro da sociedade. E que se você observar com um ponto de vista diferente do que você está habituado, você vai ver que você pode ser e ir e não vai mudar as suas características. Que às vezes aquilo que eles acreditam que é errado, vamos dar um exemplo. Ah, você gasta dinheiro, tudo isso numa calça. Vamos colocar R$ 500 numa calça, R$ 1.000 numa calça. Para as outras pessoas é um absurdo. Mas o porquê é um absurdo se você tem o dinheiro e não vai te fazer falta? Então são só pontos de vista, são só crenças. E eu usei aqui a calça só para mostrar que o quanto nós damos muita importância à opinião dos outros do que a nossa verdadeira vontade de ter uma calça de R$ 500, R$ 1.000, ou de morar num bairro melhor, ou de ter um carro melhor. Porque nós nos importamos muito mais com os outros do que com a gente mesmo. Então, pare e analisa o que de fato, porque eu acredito que você tem capacidade, você tem disposição, você só não está se autorizando a ter, viver e ser quem você gostaria. E quando você entender que tudo isso que você acredita só está dentro da sua mente, você vai ver que você vai conseguir desconstruir e manter o vínculo com aquelas pessoas, independente de onde você estiver. Só que vai ser de uma forma diferente, a não ser que isso não seja tão importante para você, que às vezes o laço é muito mais importante do que viver uma vida mais tranquila, mais leve, abundante, sem ter que ficar socorrendo ninguém, sem ter que viver endividado ou endividada, ou ter que viver doente. E se você observar, tem pessoas que se relacionam pela dor, que quando se encontram só sabem falar de doença e começam, parece que uma competição para ver quem é que tem a pior doença. Se você observar também, tem pessoas que quando vai contar algo, consegue mostrar somente as dificuldades. E o tempo inteiro estão querendo até mesmo competir quem é mais, como que eu posso dizer, endividado e quem é que consegue dar melhor a volta por cima. Conseguem ir no fundo do poço e voltar. Então, existe toda essa narrativa que você gosta de ser visto, que você gosta de ser vista, que te mantém nesse padrão comportamental e que te mantém nesse círculo, nessa caixinha, onde que você vive endividado, onde que você vive doente, porque você gosta de ser visto com a pessoa que supera as coisas, que aguenta as coisas, que é forte, que é guerreiro, que é determinado. Então observa qual é a história que você conta de você. Começa a querer se conhecer, o que preenche aquela coisinha gostosa que dá no coração. Não que você precisa se afastar de todas as emoções e que você vai se tornar uma pessoa fria. Não. É só entender que a maneira que você está se relacionando e vivendo não é saudável e que você pode sim ir mais longe e ter um vínculo emocional forte, mas sem precisar da dificuldade para ser visto, sem precisar da doença para ser amado. Então, o que está fazendo você se manter nesse lugar? Olha aí para dentro, observa o que você gosta de sentir quando os outros vê a sua história sofrida. Qual é o sentimento que está aí, te mantendo preso nessa doença, nessa dívida, nessa vida de herói que você gosta de ouvir? Que você vai entender que se você mudar um pouquinho os seus comportamentos, a forma que você gosta de ser visto, você consegue avançar mais um pouco na vida. Você consegue superar esses obstáculos e você vai ver que você vai conseguir.